Capítulo 10, a aliança do reino. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Salmo 132, 11. Se você fosse encarregado de cuidar das ovelhas de seu pai, a família real seria apenas algo que você ouviu a respeito. Se a sua maior ocupação fosse matar leões e ursos para proteger esse rebanho, reinar seria no máximo um sonho despertado pelo balido das ovelhas. Se seu cheiro pudesse ser confundido com o dos animais que você cuida, trajes reais seriam tão distantes da sua realidade quanto a ideia de morar na lua. Um pastor não se torna um rei, a não ser que um Deus que transforma histórias intervenha na sua vida. Esse Deus achou a Davi e com o seu santo óleo o ungiu. E é por isso que hoje podemos falar da história do pastor que se transformou em rei sem nascer na família real. Em uma monarquia, quem sucede o rei é o príncipe, seu filho. Por isso, com a rejeição de Saul, o próximo a reinar seria Jonatas, o seu filho. Entretanto, Deus tinha outros planos. Saul era da tribo de Benjamim, e Deus havia declarado por meio de Jacó que o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Davi, o novo rei escolhido por Deus, era da tribo de Judá, da família de Jessé. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei, Jessé apresentou cada um dos seus filhos, homens que faziam parte do exército de Israel. Porém, nenhum irmão de Davi, nem mesmo seu pai, lembrou que ele não estava presente. Jessé nem fez menção dele a Samuel. Menosprezado pelos seus irmãos, esquecido pelo seu pai, mas em evidência aos olhos de Deus. Homens podem se apresentar diante do profeta, mas a última palavra é sempre de Deus. Davi foi escolhido não por sua aparência, mas por seu coração. Davi era um homem com o coração correto e a unção divina estava sobre sua cabeça, mas sem direito legal de reinar por não ser da família real. Vale ressaltar que Deus faz promessas, mas não trabalha na ilegalidade. Ele intervém na história por meio de uma aliança. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Como vimos no capítulo sobre os rituais e uma aliança, a capa simboliza a vida e o cinto, proteção. O que Jonatas fez foi uma entrega de quem ele é a Davi, garantindo-lhe também total proteção. Através da aliança de sangue, Jonatas e Davi estavam se unindo e transformando-se em um só, em irmãos de aliança. Esse pacto de sangue estava fazendo um pastor de ovelhas participante da família real. A promessa de Deus feita a Davi por meio de Samuel e a aliança com Jonatas legitimavam o reinado de Davi. Jonatas já considerava que seria o segundo no trono. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Uma jornada se cumpriu desde detrás das malhadas até o trono. Tocando sua harpa para o rei, vencendo Golias, comandando o exército de Saul, fugindo da fúria do monarca ciumento. Entre o vale da sombra da morte e os pastos verdejantes, Davi viveu até chegar ao cumprimento da promessa de Deus. Contudo, mais do que o trono de Israel, Deus tinha uma aliança a ser estabelecida com Davi, que levaria muitos a clamar por salvação ao filho de Davi. Subtópico: um homem de aliança. Davi era um homem que tinha compreensão e consciência de aliança. Diante do desafio de derrotar o gigante, Golias, o fundamento da fé que o levou à vitória foi a questão da aliança. Uma das declarações de Davi ao ouvir as ameaças do gigante foi:
Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi não se importou com a espada, a experiência ou o tamanho de Golias. Ao invés de perceber as desvantagens, ele olhou para a única coisa que realmente lhe garantiria a vitória, a aliança que ele tinha com Deus. Ao afirmar que Golias era incircunciso, Davi se lembra de que ele é circuncidado. Ele carregava em seu corpo um selo de aliança. Na aliança da promessa, Deus havia dito que protegeria todos os descendentes de Abraão. Ele seria o seu escudo, abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Davi nos lembra de que gigantes não têm aliança com Deus. Seus problemas não têm aliança com Deus. Você pode contar com ele como seu escudo, aquele que vai à sua frente na batalha, protegendo a sua vida de todo ataque do inimigo. O fundamento da nossa fé hoje precisa estar em nossa aliança com Deus. Sem compreender a aliança que ele tem conosco através de Cristo Jesus, a fé é flutuante e sem duração. É apenas fé na fé. É crer simplesmente porque alguém disse. É confiar no poder da oração e não no Deus que responde à oração. Saber que Deus tem uma aliança conosco faz nossa fé criar raízes em um terreno sólido e eterno, pois para cumprir a aliança, Deus colocou o seu caráter em jogo. Ou seja, Deus está dizendo: se o que eu prometi não se cumprir, eu não sou Deus. Deus não deixará de ser fiel e verdadeiro. Esta é a sua base para derrubar gigantes incircuncisos. Davi cria na aliança que tinha com Deus, mas também acreditava na seriedade da aliança estabelecida entre os homens. Como vimos, Jonatas havia firmado uma aliança com Deus e seu pacto incluía todos os seus descendentes. Era natural nos tempos antigos os novos reis exterminarem toda a descendência do antigo rei, para que não houvesse alguém que pudesse reivindicar o trono. Quando Deus assumiu o trono de Israel, havia restado apenas um sobrevivente na linhagem de Saul, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés e refugiado em Lodebar, lugar de destruição. Mefibosete foi achado por Davi. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Temendo a tradição de exterminar os descendentes da antiga família real, Mefibosete chegou à presença do rei com medo. Davi, porém, disse que ele não precisava temer por causa da aliança de amor que ele tinha firmado com Jonatas. A bondade de Davi para com ele não era resultado de algum bom gesto de Mefibosete, era uma expressão de fidelidade ao pacto antes estabelecido. Parece uma história que envolve apenas Davi, Jonatas e Mefibosete, mas por favor, troque os nomes para Deus, Jesus e você. Você estava no lugar de destruição, Lodebar, aleijado pelo pecado, incapaz de por si mesmo chegar em algum lugar, temendo a morte. Contudo, o rei mandou te chamar, te tomou do lugar de destruição e te conduziu à sua presença. Diante dele, tememos porque tudo que somos e fazemos merece punição. Entretanto, o convite do rei não foi para a morte, mas para assentar à sua mesa e provar da herança dos príncipes. Embora sejamos aleijados de ambos os pés, na mesa nossas imperfeições são escondidas e somos tratados como filhos. Tudo isso porque Deus tem uma aliança com Cristo. Deus nos abençoa por causa da saúde de Cristo e da sua integridade, e não por causa da nossa doença e da nossa falta. A bondade de Deus é proporcional à aliança com Cristo e não ao nosso merecimento. Subtópico: a casa do rei. Davi sabia que Deus tinha uma aliança de proteção com os filhos de Abraão e sabia da importância da aliança firmada entre homens. Mas agora Deus faria uma aliança com ele. Tendo sido já plenamente estabelecido como rei de Israel, Davi se incumbiu de trazer a arca da aliança para Jerusalém.
Uma vez que a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo, Davi, através desse ato, estava dizendo a todo o povo que quem governava sobre Israel era Deus. A teocracia foi mais uma vez estabelecida. A presença de Deus estava no mesmo lugar do trono e o Rei dos Reis reinava sobre o seu povo através de um homem segundo o seu coração. A nação começou a viver um período de paz sem precedente. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. O povo que morava em tendas, peregrinando pelo deserto, agora tinha uma terra, era uma nação forte e estabelecida. No entanto, a arca continuava em tendas. O povo já estava estabelecido na terra da promessa, mas o Deus que fez a promessa ainda vivia em habitação temporária. Quem tem aliança com Deus não o deixa nos porões, quer lhe preparar um palácio. Como poderia Davi morar em um palácio sabendo que o verdadeiro rei morava em tendas? Por isso, o seu desejo foi honrar a presença de Deus, estabelecendo uma casa permanente. A resposta divina a esse desejo de Davi vem em forma de palavras de aliança. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Essas palavras de Deus a Davi revelam duas verdades que se complementam. Deus habitaria na linhagem de Davi, e o descendente de Davi edificaria o templo de Deus. Subtópico: habitação. O desejo de Davi era dar uma casa para Deus, mas Deus respondeu que faria dele casa. A expectativa de construção de algo permanente que existia em Davi era apenas um reflexo do propósito eterno de Deus de habitar permanentemente entre os homens. É a vontade divina de resgatar a liberdade e a comunhão existentes no Éden antes do pecado. Davi queria estabelecer uma casa física, tangível e confortável para Deus. Porém, a proposta de Deus não era habitar em casas feitas por mãos de homens, mas sim habitar de forma permanente na geração de Davi. Conceber Deus habitando em homens era algo que desafia a compreensão de mundo que os contemporâneos de Davi possuíam. Não há registro bíblico de que Deus tenha literalmente habitado em nenhum dos filhos de Davi, em nenhuma parte do Antigo Testamento. Nem mesmo Salomão, o filho escolhido por Deus para assumir o trono e construir o templo, foi habitação de Deus. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, quando o anjo visita Maria, lhe anunciando o chamado de Deus para dar à luz Cristo. Ele corrobora as palavras dessa aliança ao declarar: Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Jesus é o filho de Davi, que também é filho de Deus, conforme foi prometido na aliança do reino. Deus fez o filho de Davi, Jesus, de casa. O Messias não veio apenas para governar no trono de Davi. Essa é somente uma das promessas da aliança davídica. Cristo veio também para ser a habitação de Deus entre os homens e o construtor do novo templo de Deus. Subtópico: construção. O templo prometido por Deus a Davi seria construído por sua semente. Historicamente, sabemos que Salomão construiu um templo para o Deus de Israel. Todavia, embora Salomão esteja envolvido nessa profecia, ele não era a plena realização do que foi dito.
Salomão construiu um templo que serviu para a sua geração adorar ao rei de Israel. Porém, da mesma forma que o reino de Davi seria eterno, Deus não estava visando apenas aquela geração com a promessa do templo. O templo que Salomão construiu não existe mais. Resta apenas uma das paredes em ruínas. E exatamente por isso, Deus não quis habitar em templos feitos por mãos humanas. Eles desmoronam, perecem. Através de sua morte e ressurreição, Jesus construiu um templo que não era físico. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Quando você chama a Deus para governar a sua vida, ele responde como disse a Davi: Farei de você casa. Querido leitor, você pode estar se perguntando: como Deus pode habitar em mim? Eu aprendi que ele habita no céu. É verdade. A Bíblia também diz que Deus habita nos céus. Porém, essa verdade não contradiz com o fato de que ele mora em você. Pois, antes de habitar em você, ele construiu o céu em seu interior. Seu coração foi regenerado segundo os padrões celestiais de qualidade. Nos dias mais terríveis, quando parecer que o inferno está ao seu redor, olhe para dentro de você e lembre-se: o céu tem seu coração como endereço. Aleluia. O construtor fez dos homens sua morada, mas também fez de si mesmo a habitação dos homens. Deus, como casa e templo, é um conceito que o construtor está procurando edificar. Jesus lhe respondeu: Destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Enquanto os judeus pensavam no templo construído por Herodes, que levou décadas para ser edificado, Jesus falava de um templo que seria destruído e reedificado em apenas 3 dias. Essa é uma menção clara à sua morte e ressurreição. O propósito dessa reedificação não era fazer de Cristo um templo vazio a ser visitado de forma esporádica, era torná-lo a habitação permanente de todos aqueles que nele crescem. Antes de ir para a cruz, Jesus disse que iria preparar um lugar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus diferencia as moradas celestiais, que é o lugar para onde um dia iremos, da morada que ele irá construir. Na primeira parte do texto, ele diz que na casa do Pai já tem moradas prontas. Contudo, na sequência, ele diz que ele mesmo vai preparar um lugar. Jesus estava fazendo uma diferenciação entre as moradas existentes e o lugar que ele iria preparar. Esse lugar não é uma mansão celestial como as outras, mas é o próprio Jesus. Ele disse que levaria os discípulos para ele mesmo. A cruz e a ressurreição são a oficina do construtor que trabalhou em si mesmo para fazer-se morada. Se você está dentro de uma casa, não é visto por quem está do lado de fora. O que te cerca são as paredes dela. O que te cobre é o seu telhado, e o que te fundamenta são as suas bases. O que cerca você é o corpo de Cristo, e misericórdia e graça são suas paredes. O que cobre você é o que cobria a Cristo, o Espírito Santo. O que te fundamenta é a pedra angular chamada Cristo Jesus. O filho de Davi finalizou a construção. Deus é a sua habitação e você é a habitação de Deus. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. João 14, 20. Na aliança do reino está sendo anunciada a vinda do Messias, aquele que reinaria eternamente no trono de Davi. Robertson afirma que a aliança de Deus com Davi centraliza-se na vinda do reino. A aliança serve como compromisso formalizador pelo qual o reino de Deus vem ao povo. Cristo veio à terra, mas não se assentou em um trono, pois a plena consumação dessa aliança se dará em sua segunda vinda. Antes de se assentar sobre o trono de Davi eternamente,
Cristo tinha uma missão: consumar a obra de redenção. Antes de cumprir todas as promessas da aliança do reino, ele precisava estabelecer uma nova aliança.